Estamos ao vivo. Senhoras e senhores, tudo bem, Najara? Tudo bem, Washington? Deixa eu virar a câmera aqui, que acho que não deu muito Quanto certo. tempo é? Vocês estão de cabeça para baixo aí. Aí, agora deu certo? Deu certo. Tudo Tá bem? dando Eu tô escuro, né? Achei que estaria mais claro. pra gente aqui, tá ótimo. Tá ótimo, tá bom. Tá muito bom. Tá dando pra ouvir direitinho? Sim, sim, pelo menos eu aqui. Ah, Tá tudo ótimo. certo. Obrigado, gente. É bom saber que vocês estão aí no movimento da OAB, né? Tenho a maior admiração pelo trabalho. E vocês já são, enfim, já sou um admirador de longa data de vocês, né? Mas na época que a gente conversava, que eu me lembro de vocês, vocês eram jovens, agora vocês estão aí já, né, adultos. O tempo Pô, passa muito rápido, né? passa muito rápido, passa muito rápido. Então, a gente quer agradecer primeiramente você ter aceitado o nosso convite, ficamos muito honrados. A nossa proposta enquanto referência do GT de Docente e Pesquisa da UAB Jovem é justamente a gente fazer um link de conexão entre o jovem advogado e as oportunidades que a gente pode ter na docência, na carreira acadêmica, na pesquisa, que muitas vezes isso não é muito explorado, né, na faculdade, e a Uhum. gente vai entrando nesse meio pelas oportunidades, a gente vai buscando por nós mesmos e a vida vai trazendo, enfim. Sim, E nessa experiência que nós tivemos pessoal, eu e o Washington, com você, primeiro como colegas de graduação, depois como seus alunos, depois colegas, né, no mestrado e no doutorado. É, isso aí. Então, a gente pôde acompanhar a carreira sólida e de referência como professor, como pesquisador que você construiu ao longo desse período. E ficamos muito felizes de poder acompanhar a sua trajetória. Então, nós te convidamos com o intuito de você poder trazer um pouquinho dessa experiência aí tão grandiosa para a gente e contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e também como advogado, de que forma essa trajetória contribuiu para a sua advocacia, né? Os desafios aí que você enfrentou no mestrado, no doutorado. uhum. Enfim, eu quero agradecer primeiro a Najara, o Washington, pelo carinho, de lembrar de mim, de me chamar para essa conversa super interessante, parabenizar o trabalho. Acho que é importantíssimo, né, para o jovem profissional, tanto o estagiário, né, que está lá com a sua carteirinha da OAB, e também para o advogado recém-formado. Eu acho que o trabalho de vocês é fundamental para dar uma orientação, né? E porque, né, nessa fase da vida, né, ali nos últimos períodos da faculdade e no início do trabalho, como advogado, como profissional do direito, as escolhas são fundamentais, né? Então, eu acho que, enfim, as palavras da Najara se devem muito à nossa amizade, enfim, o respeito que a gente nutre. Eu, na verdade, né, sempre eu sou advogado, né? Hoje eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus Diamantina, e fui professor durante muito tempo também da nossa PUC Minas, né? Sempre com saudades da PUC. E, enfim, eu sou da área, né? Apesar de atuar como advogado, eu sou de uma área muito teórica do direito, né? Eu, inclusive, sou filósofo também, então até me formei em filosofia. Isso, eu digo isso porque isso mostra talvez um viés bastante acadêmico, pelo menos na minha carreira, né? E é interessante porque, né, em tese, o direito ele é até uma área, né, que os alunos têm durante o curso
em geral, sobretudo nas boas faculdades, mas mesmo em faculdades, enfim, medianas, os alunos do direito geralmente têm a oportunidade de fazer pesquisa, né, e de aprender. A gente tem no curso de direito também o trabalho de conclusão de curso, que é, né, que geralmente é individual, e é ali também uma experiência de pesquisa que o aluno tem, mas não é difícil a gente encontrar alunos do direito que tenham, né, passado de alguma forma, se eu tenho tido alguma experiência de grupo de pesquisa. Então, de alguma forma, a pesquisa no direito ela é bastante assim, popular, né? Mesmo durante a graduação, os alunos têm acesso. É curioso porque eu falei que me formei em filosofia, e na filosofia é diferente. Na filosofia, apesar de ser uma área, enfim, absolutamente acadêmica, né, voltada para pesquisa, etc., os alunos são pouco incentivados a fazer pesquisa durante o curso, né? As bolsas, mesmo numa faculdade como a UFMG, onde eu me formei, que é muito grande, enfim, em tese são muitas as oportunidades, muitas coisas acontecendo, é, não, os alunos são pouco chamados para pesquisa. Né? Isso tem uma coisa interessante, gente, que é o seguinte: eu sempre disse para os meus colegas da filosofia, que hoje são, né, mestres, doutores, professores, enfim, na área de filosofia, mas eu sempre disse a eles que há um problema nesse rigor na filosofia, em que os professores, às vezes, dissuadem os alunos da capacidade dos alunos de fazerem pesquisa, enfim, de se adentrarem aí no âmbito da investigação científica, etc. Eles são muito duros, né? E isso acaba gerando. Eu tenho colegas assim que são espetaculares, assim, do ponto de vista do estudo, do conhecimento, do rigor científico, e que às vezes não publicam quase nada, ou não tiveram muitas oportunidades, ou quase nenhuma oportunidade de lecionar, por exemplo, ou de fazer uma monitoria. E no direito, e aí que está o ponto, no direito, na minha opinião, a gente vive em alguma medida o caminho contrário, o exato oposto disso. No direito, nós temos a virtude de encorajar os alunos. E tem um pouco a ideia de que qualquer um pode pesquisar, né? A gente tem muito grupo de pesquisa, muito livro sendo organizado, etc. Mas, de outro lado, né, às vezes, como área do conhecimento, nós pecamos pelo rigor científico, pela falta do rigor científico. Né? Então, trilhar o caminho acadêmico no direito, ele, em alguma medida, é mais fácil do que em outras áreas do conhecimento, mas em alguma medida também é mais desafiador no sentido de se você busca uma investigação de alto nível, se você de fato tem vocação para pesquisa, enfim, para a ciência, né, certamente você encontrará obstáculos também, né, de às vezes os ambientes em geral de pesquisa jurídica não são tão rigorosos, enfim, e toda a produção acadêmica jurídica não é tão rigorosa quanto em outras áreas do conhecimento. A gente está, eu diria, um pezinho atrás em relação a isso, mas eu quando converso com os meus colegas da filosofia, eu digo que no frigir dos ovos nós estamos na vantagem em relação a outras áreas do conhecimento, sobretudo nas humanidades. Porque nada é pior para um aluno do que ser desencorajado, né? Do que ser, assim, quase que tolhido. Aí, eu acho que informação de como pesquisar dentro do ambiente acadêmico, ela ainda precisa ser mais divulgada. No meu caso, eu sempre me refiro a você, porque até eu começar a me envolver com pesquisa, que foi quando eu te conheci, que você falou, vamos mexer com isso, que parece que você tem perfil, eu estava na faculdade e não sabia nem que existia iniciação científica, nada desse tipo de coisa. Então, mesmo na PUC, né, Washington? Mesmo na PUC, né? Isso é impressionante,
coisa impressionante. Então, assim, parece que somos menos rigorosos, mas ao mesmo tempo parece que dentro do direito falta um estímulo a mais para, não sei, despertar alguma coisa nos alunos. E aí tem uma coisa... A pessoa agora tem essa percepção, por exemplo. Aliás, você concluiu seu mestrado lá na... Você estava na UFOP, ou me engano? Estamos indo no mestrado pandêmico, Hã? por exemplo. Aí está no mestrado pandêmico, entendi. Mestrado pandêmico. Mestrado... Que bom, que bom. E Najara, você também? Você concluiu? Você entrou? Concluí. Você concluiu, já está no doutorado, não é? Não, eu decidi o mestrado em 2018, mas eu dei uma pausa para entrar no doutorado. Não entrei ainda. Ah, tá. Focando na advocacia. E porque até um ponto que a gente queria trabalhar com você, essa questão de conciliar. Porque tem muitas pessoas também que chegam para mim perguntando: você teve muita dificuldade para conciliar o mestrado com a advocacia? E agora que eu estou montando escritório próprio novamente, pela segunda vez, e também estou me planejando para entrar no doutorado, são carreiras que exigem muito por si só e a gente tem que saber conciliar, né? Da forma... Então, queria também até que você no contasse próprio um pouco. grupo nosso lá do GT, que foi o que estimulou o convite e tal, todo mundo é jovem advogado, por assim dizer, muito interesse na pesquisa, mas assim, por onde eu começo? Será que dá certo? Dedicação, escritório próprio, tem que ter então, né? Então, como é que para fazer um mestrado, escrever uma dissertação, escrever uma tese? Você que teve a oportunidade de fazer parte do seu doutorado nos Estados Unidos, e aí? O que foi bom? Gente, é muito desafiador, né? É muito desafiador. Na verdade, se a gente olhar bem, né, sendo até um pouco idealista, a pesquisa tem que ser feita com dedicação exclusiva. É por isso que a gente tem que incentivar muito e criticar governos que vão contra, cortam bolsas, porque é assim que a ciência funciona. Você precisa ter as pessoas dedicadas a fazer pesquisa. Não dá para fazer pesquisa no final de semana. Você não. Durante a semana eu vou fazer uma coisa, eu sou a motorista de táxi, então eu sou advogado. No final de semana eu vou pesquisar. Claro, essa a gente sabe que é a realidade de muitos advogados, colegas nossos, foi a minha realidade em grande medida durante muito tempo, mas a gente sabe que não é o ideal. Né? Do ponto de vista científico, não se faz ciência no final de semana. Né? Ciência é o seguinte, é dedicar 8 horas por dia, 9, 10 horas por dia, com uma bolsa. As bolsas no Brasil são muito baixas, elas pagam muito menos do que profissionais enfim, de nível de mestrado, doutorado poderiam conseguir no mercado de trabalho. Tem um problema nosso também. Então, o primeiro ponto é esse, assim, na minha opinião. Pesquisa, ela tem que ser com... A pesquisa de excelência, assim, a melhor pesquisa é com dedicação exclusiva. Agora, isso é um ideal, né? Sobretudo num país como o Brasil. Então, para o jovem advogado, enfim, para o formando que pretende ingressar na carreira acadêmica, né, eu diria que assim, o primeiro ponto é tentar, enfim, concorrer a essas bolsas muito escassas hoje em dia, para você ter oportunidade, às vezes, de você se dedicar mais à sua pesquisa. Né? Se isso não for possível, aí a gente cai nisso que vocês estão falando aí, que é a realidade da maior parte, que é assim, como conciliar uma atividade de advocacia, como conciliar, enfim, às vezes um estudo para concurso, enfim, um exercício profissional em outros âmbitos, com a vida acadêmica. E assim, é uma vida de sacrifício, né? Uma vida de sacrifício. Por quê? Porque nós temos também uma realidade que os programas de mestrado e doutorado, eles são muito pouco amigáveis com a agenda das pessoas. Então, lá na graduação, a gente tem assim, aulas de manhã, aulas à noite, e é isso. Vocês bem sabem que, às vezes, no mestrado, doutorado, a gente tem aula à tarde, tem uma aula de manhã, tem outra aula à noite. E cada semestre, eu digo isso na maioria das faculdades, claro que tem algumas universidades que conseguem
se dá melhor com isso. Mas a maioria não. A maioria, a expectativa é que você esteja por conta. Então, para quem está aí na militância, na advocacia, é um trabalho muito desafiador e me parece que um caminho interessante, né, é isso que a Najara, por exemplo, está fazendo, né, que ela nos disse há pouco, às vezes parar, assim, aí você vai dedicar 1 ano, 2 anos no mestrado, aí você para, volta com a advocacia mais forte, aí depois você entrar no doutorado, não tem jeito de você manter a advocacia no mesmo nível. Né? Né? A advocacia é uma atividade muito extenuante, sobretudo para quem está começando. Né? Às vezes, depois que você atingir o nível de excelência, você pode ficar ali no trabalho mais de consultoria, com uma agenda mais tranquila, mas no início a gente sabe que a gente tem que militar. Né? Então, assim, é muito desafiador, e daí a importância, gente, talvez, do planejamento. Né? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que têm interesse em entrar na área acadêmica para se prepararem, até mesmo fazendo planejamento de carreira. Quanto mais cedo você se tocar do que você quiser fazer, você chegar onde você quiser, tanto melhor. Eu digo isso por quê? Porque às vezes, foi o caso do Washington, por exemplo, como ele disse. Ele já estava mais para o final do curso quando ele se tocou que gostaria de fazer um mestrado, enfim, de seguir uma carreira acadêmica. Quando é assim, é claro que o Washington é super competente e ele acabou tirando de letra e resolveu. Mas é muito mais difícil, quando você faz um planejamento mais em cima da hora. Se bem que no caso do Washington, ele ainda estava na graduação. Às vezes o que acontece é que a pessoa resolve fazer o mestrado já em meio ao exercício profissional. E aí é mais desafiador ainda. E aí uma coisa que talvez a gente pudesse até discutir, assim, do ponto de vista da estratégia, qual que é a melhor estratégia para um jovem advogado entrar num programa de mestrado? Assim, estratégia prática. A primeira coisa é você identificar a área do conhecimento dentro do direito que você quer, que você se identifica. Às vezes, e aí eu sempre gosto de falar com meus alunos também, gente, conhecimento tem que ser uma coisa que te motiva. Não dá para você pesquisar, estudar a fundo uma coisa que você não gosta direito. E aí, infelizmente, durante a faculdade, a gente é incentivado a fazer mais do mesmo, ou ter que estudar coisas que às vezes a gente não gosta e tal. Mas fazer um mestrado, assim como em alguma medida fazer uma especialização também, ela envolve um tanto de maturidade e de responsabilidade. No seguinte sentido, é você quem vai escolher. E aí a sua escolha, você é responsável pela sua escolha. Então, escolher a área que você mais se identifica. E, claro, a área, em geral, ela coincide com a sua advocacia, sua atuação prática. E daí, talvez, é muito interessante, alguns professores, sobretudo no direito, até acreditam muito nisso, de que nós devemos, a pesquisa tem que surgir, às vezes, da atuação prática. Eu não acredito muito nisso, porque a gente tem até mestrado profissional que cuida disso. Quer dizer, o mestrado profissional é um mestrado voltado para a atuação prática. Mas no caso dos mestrados tradicionais, a que a gente está se referindo aqui, eles são bastante acadêmicos. Mas, de toda forma, mesmo que ele não venha se transformar assim, numa técnica, como se fosse um MBA para você melhorar a sua atuação prática, é importante você investigar aquilo que você está interessado, aquele problema que você encontra na sua realidade. E aí, para quem às vezes não teve condição de dedicar à pesquisa, publicar trabalhos, fazer monitoria, fazer projeto de iniciação científica, participar como expositor
de iniciação científica em congressos durante a graduação, talvez o caminho mais adequado seja fazer uma especialização, uma pós-graduação lato sensu, de início. Eu não sei se vocês dois fizeram ou não. Fizeram? O Washington fez. O Washington fez. Você fez em que, Washington? Direito privado. Direito privado. E o mestrado você foi fazer em? Novos direitos, novos sujeitos. Que tá dentro. E assim, é muito interessante porque na pós-graduação lato sensu, às vezes você tem, primeiro, você tem acesso a um universo um tanto diferente da graduação. Ali, profissionais mais experientes, né? Você tem ali já pessoas que estão engajadas naquela área, né? Então, a vivência é um pouco diferente. E segundo, muitas vezes, nos programas de especialização, os alunos são encorajados a redigir artigos, né? Às vezes montar, né? Fazer um TCC, né? Montar o projeto. E esse projeto, às vezes, pode ser usado, por exemplo, para o mestrado. Né? Então, para aqueles que, assim, sei lá, já está aí com 4, 5 anos, por exemplo, de advocacia, 5 anos de formado. E aí pensa, poxa, sempre quis fazer um mestrado. Né? Acho que é a hora de fazer. Né? Acho que para essa pessoa, o melhor caminho, primeiro, é um retorno ao mundo acadêmico. E o caminho mais curto é uma especialização, que tem que ser escolhida a dedo, evidentemente. Né? Porque ali vai ser um momento de você tá em contato com os professores, com os colegas. Né? Aqui em Minas, a PUC tem, através do IEC, um monte de pós-graduação em Direito muito interessante. A gente tem também a ESA, né, da OAB, e com vários professores desligados a programas. Então, né, essa é uma boa estratégia, né, para aquele jovem advogado. Inclusive, são voltadas para advogados especificamente. No caso da ESA. Exatamente. E essa dica da especialização é interessantíssima, porque eu estou fazendo um pouco o caminho, estou quase fazendo o caminho inverso agora, porque eu também decidi fazer o mestrado no final da graduação. E aí foi uma coisa muito imediata. Eu não sabia quais eram os requisitos, o que seria preciso para ingressar no mestrado, e obviamente eu ingressei também procurando pela bolsa, não só pelo auxílio financeiro, mas também pela visibilidade. A gente tem um auxílio, a questão do currículo mais bem visto, abre mais oportunidades para o mercado, oportunidades de dedicar, né? A bolsa abre todo um aspecto de oportunidade. E aí que tem o barema que exige iniciação científica, monitoria, publicação, coisas, língua estrangeira, e eu falei, essa questão da língua é importante, viu? Aliás, eu queria registrar aqui, ó, a professora Maíra está presente, a professora Renata. A professora Renata, inclusive, coordena uma especialização junto à PUC, muito interessante em Direito Internacional, Direitos Humanos. Olha, estamos sendo muito prestigiados aí. Muito prestigiado. Então, da língua estrangeira, por exemplo, você que em algum momento fez uma parte fora, o que você poderia dizer? Isso é interessante, viu, Washington? Eu sou uma pessoa assim, que eu nunca, quando jovem, eu não fiz curso de inglês. Não fiz. Assim, quando eu comecei o curso de Direito, eu comecei a fazer um pouco, assim, por alto, mas nunca tinha sido tocado, assim, pela questão do curso, né? Nunca foi tem aqueles menininhos do Number One, né? Que a pessoa entra com 3 anos, né? Começa fase 1 do Number One, né? E vai até, não tive essa oportunidade, mas enfim. Mas quando eu me toquei da importância da língua, né? E isso se deveu, sobretudo, à questão do mestrado, eu tive a sorte de ter encontrado com pessoas que me ajudaram. Assim. A vida também é feita de sorte, né?
Então, certo momento da minha vida, eu tive tomei uma decisão maluca, que era fazer curso de filosofia, né? Tinha lá 18 anos. Ah, vou fazer curso de filosofia. Você imagina se a pessoa era normal, né? E o que a família achou disso. Aí eu fui fazer curso de filosofia. É. E aí, nessa loucura, que eu não tinha ideia onde que eu estava me metendo, né? Claro, a pessoa que resolve fazer o curso de filosofia, ela acha que vai chegar lá e vai ficar filosofando, né? Claro, o curso de filosofia não é nada disso. E lá no curso de filosofia eu encontrei um professor, que foi muito importante para mim, que é o Bruno Camilotto, professor hoje da UFOP, lá é. O que é inclusive um Rawlsiano, estuda Rawls, né? E como, né? As pessoas que mais conhecem Rawls que eu sei é o Washington e o Bruno Camilotto, né? E aí o Bruno, claro, ele já era professor da UFOP e era meu colega da filosofia, né? Então ele também teve uma ideia péssima, né? Eu tive uma ideia péssima, ele estava lá para uma ideia péssima também, que foi a seguinte, ele tinha a ideia de fazer, ele falou assim, não, antes de fazer o doutorado, eu preciso graduar em filosofia. Aí foi lá o sujeito, já que já tinha, que já era muito mais velho que a gente, um monte de gente jovem, aí passou um tempo e desanimou. Aí foi fazer o doutorado, foi a escolha certa dele. Já tinha experiência. Enfim, mas aí. Hã? Hã? Estava seguindo o mesmo caminho da filosofia também em algum momento depois disso. É. E aí, qual que foi a minha sorte? O Bruno, já, assim, eu ainda muito novo, né? Claro, quinto, quarto período, ele já, assim, ele falou assim, Vitor, você tem que fazer uma iniciação científica, você vai ser um bom caminho para você, o mundo acadêmico. E ele foi me apresentando as pessoas, me indicando o caminho. Então, eu, na verdade, estava no assim, terceiro, segundo período. Então, eu já tive a oportunidade de me tocar disso. E rapidamente eu me toquei, por causa disso tudo, que a língua estrangeira é fundamental. Né? E que você precisa, é bom que as pessoas saibam disso, você precisa de uma segunda língua estrangeira. Em geral, às vezes o espanhol não vale, né? Salvo engano, em muitos programas, então tem que ser inglês para cima, né? Um italiano, um francês, um alemão. Hã? Hã? Inglês, francês, alemão e italiano são as mais comuns de serem. Exatamente. E aí, né, isso é fundamental, gente, porque aí, de novo, entra naquilo que eu chamo assim, de planejamento estratégico, né? De racionalidade estratégica. Você estabelece os fins que você quer e aí, racionalmente, você descobre quais são os meios para você chegar até lá, né? Então, se você tem um fim, fazer, olha, eu quero fazer um mestrado, então você tem que pesquisar o que você precisa para fazer o mestrado. Uma das coisas é a língua. Língua estrangeira você não consegue do dia para a noite. Você não ganha uma fluência do dia para a noite. Então, né, qual que é o caminho? Né? Ingressar no curso de línguas. Ainda bem, hoje é cada vez mais democratizado, né? Com pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, você consegue estudar, você consegue, enfim, aprender. Né? Isso mudou muito nos últimos poucos anos. Assim, e aí tem uma coisa interessante, gente, que tem a ver com a língua também, que é a questão do doutorado fora ou doutorado sanduíche. Né? E aí, de novo, eu tive muita sorte, né? Porque eu fiz o mestrado na época com o professor Marcelo Galupo, que ainda hoje é assim, para mim, uma referência absoluta, né? De profissional, enfim, de pesquisador, de pessoa e tudo mais, meu mestre, digamos assim, né? E o professor Marcelo Galupo sempre teve muito assim, muito atento com seus orientandos, né? E aí ele também ele muito cedo, até antes do mestrado, ele já falava comigo da possibilidade de fazer o doutorado fora. E isso também tornou possível que eu, né, fosse procurar estudar, aprimorar o inglês, né, ainda mais, não só para passar na prova de mestrado, mas já vislumbrando, e daí a racionalidade estratégica. Aliás, a racionalidade estratégica tem a ver também com a escolha do orientador. Né, isso é importante. Ponto até que eu queria comentar também Pois não. A escolha do orientador é fundamental, assim, porque
Você pode fazer o mestrado, né, assim, em altíssimo nível, e você pode fazer um mestrado, assim, mais ou menos, né? Depende do seu orientador. Não depende, às vezes, tanto do programa que você está inserido, mas o orientador é fundamental e é bom que você tenha uma boa relação, enfim, que seja uma pessoa da sua confiança, que você admira e que você esteja aberto ou aberta para, né, ser levado ali, digamos, pela sabedoria, enfim, do orientador, e te indicando os caminhos, enfim. E nisso eu tive uma sorte absoluta com o professor Marcelo Galo. Então, só para concluir essa questão da racionalidade estratégica com línguas, eu pude já também cedo entender, tive a oportunidade de entender cedo, que para fazer um doutorado fora, para mim não era nem claro se eu queria ou não ir, mas eu fui incentivado pelo professor Marcelo Galo para me preparar para tal, caso no futuro eu decidisse por fazer. E assim eu fiz. Me preparei, e quando chegou o momento, aí foi uma oportunidade incrível que eu tive de ir para fora, participar de organização de um congresso internacional, ter uma vivência também assim, muito especial nos Estados Unidos, eu pude ir. Né? Por quê? Porque a essa altura eu já tinha uma certa fluência em inglês, eu já tinha estudado uma segunda língua, já estava fazendo um curso de alemão, começando a estudar um pouco de italiano, né? Porque para o doutorado é outra questão, são duas línguas estrangeiras, né? Claro que não quer dizer que você vai sair falando a língua, gente. É inglês instrumental, língua instrumental, né? Hã? Isso que eu ia falar. Muito do que a gente estuda até chegar na dissertação, no mestrado e na tese, no doutorado, são obras estrangeiras, são referências estrangeiras. Isso é o que faz a língua ser importante e é parte seletivo, né? Às vezes as pessoas ficam questionando o porquê de ter essa exigência de língua estrangeira durante esse processo. É uma questão de acesso ao conhecimento. Infelizmente, ou felizmente, enfim. Aí, claro, tem toda uma questão de imperialismo histórico que a gente não vem ao caso. Mas o inglês é o latim do mundo de hoje. Né? O inglês é o latim. Então, se você não fala inglês, se você não lê inglês, não tem como você fazer ciência. Assim, ciência em alto nível, né? Ciência, assim, para saber o que está sendo discutido em Harvard, em Oxford, enfim, em Sorbonne, né? Você tem que ter acesso às línguas, né? E acho que a gente tem que lutar para que as línguas latinas elas façam frente, né? Aliás, eu participo de uma associação que é a iLatina, ligada à filosofia do direito, que a gente promove eventos em línguas latinas. E é muito interessante, porque o pressuposto do evento é nós somos todos descendentes do latim, então nós podemos comunicar. Mas aí aparece um francês para conversar com você falante português, né? Aí é uma coisa. Mas é quase uma brincadeira de assim, não pode falar inglês, hein? Mas enfim, existem essas lutas dentro da academia, mas é fato. Se você não fala inglês, você está um pouco por fora da pesquisa de alto nível, não tem muito jeito. Todos os artigos relevantes no mundo são escritos em inglês. Então, quando sair a vacina, vai sair o artigo em inglês. Com certeza. Se a gente quiser beber da fonte da informação, não dá para ficar buscando só tradução também, né? Tem essa questão, a tradução ela perde muito da qualidade do original. Uma questão interessante, por exemplo, que estamos discutindo lá na UFOP, o professor Felipe Quintela bate muito nessa tecla, falando de língua, só pegando um gancho. O Estatuto da Pessoa com Deficiência agora, muita gente defende que o problema maior da atendimento dele está na tradução, a convenção é maior. Então, assim, vamos voltar lá, do que está falando, o que significa aquilo no inglês, por que tem essa teoria de que essa tradução... Não tem muito jeito. Pedrado. Agora, só para registrar aqui, Washington, a presença do professor Rafael Além, também da PUC, coordenador do curso de Direito. Hã? Toda hora eu estou acompanhando aqui. O Rafael Além. Tô até fazendo pergunta aí, ó. Depois, se vocês quiserem adentrar para as perguntas. O professor Rafael Além é professor da PUC e da Faculdade de Direito do Sul de Minas.
Eu queria que antes de você comentar o que o professor Rafael... E a Giovânia também. Porque ela perguntou, professor... e eu? Hã? A Giovânia perguntou, e eu? Eu falei assim, não, a Giovânia também está presente. Alcione. Nos dando alegria. Queria que você comentasse, porque como o nosso GT, que é por onde a gente realizou esse convite, né, de conversa com você, a maioria do advogado, para nós três, por exemplo, é muito comum os termos que a gente usa. Eu queria que antes de responder a pergunta que vai deixar dele aí, você explicasse, por exemplo, o que seria um doutorado fora, um doutorado normal, um doutorado sanduíche, ou um mestrado de sanduíche. Essas expressões significam o que exatamente? Pois é. Isso é até engraçado, viu? Que a gente está falando de inglês. Se você fizer a tradução, né? É um sandwich doctorate. Não faz o menor sentido em inglês. Você perguntar para a pessoa, que um sanduíche de doutorado? Né? Assim, não vão entender nunca. Mas é uma coisa que nós inventamos assim, em português. Doutorado sanduíche. É um nome meio engraçado. O doutorado sanduíche significa, basicamente, a possibilidade do doutorando ter uma experiência de pesquisa fora do Brasil. Né? E nós temos, já há muitos anos no Brasil, programas voltados para isso. Né? Tem um programa de doutorado sanduíche no exterior, acho que é assim que chama o programa do governo federal, já há muito tempo, da CAPES. E esse programa, ele oferece bolsas para os programas de mestrado e doutorado no Brasil inteiro, tá? Eu não vou saber dizer agora assim, a quantas anda a distribuição de bolsa. A gente sabe que as coisas estão cada vez mais difíceis. Mas há essas bolsas e assim, elas distribuem entre as universidades e as universidades, elas ficam responsáveis por distribuir, por fazer a seleção interna dos seus para essas bolsas, né? Então, vale a pena quem tiver, né, terminando o mestrado, entrando no doutorado, ou mesmo fazendo o doutorado, se tiver interesse, vale a pena ficar de olho nas publicações do seu programa, né, para ver quando eles vão soltar, se vão soltar geralmente um edital anual para o doutorado sanduíche no exterior. E aí é muito interessante, porque, claro, para a maioria das pessoas, era o meu caso, né, eu jamais teria oportunidade de morar um ano fora do Brasil, em dólar, para pesquisar, estudar e vivenciar as coisas. Né, assim. Claro que muita gente tem essa oportunidade, enfim, mas não estava no meu horizonte, assim, de jovem, na verdade, isso, né? Então, é uma chance muito grande, assim, muito interessante. E eu diria que eu acredito piamente nisso, acho que é uma das grandes possibilidades, das grandes oportunidades que a vida acadêmica nos dá. Essa possibilidade de vivência internacional. Então, eu diria, assim, para quem quer fazer doutorado, que fique de olho sempre nessas bolsas, porque não se trata de dizer que é melhor fazer um doutorado assim, não, mas é uma experiência incrível, né? É uma experiência incrível. O intercâmbio, né, cultural, E é interessante, porque isso aí tem a ver até com o recorte do que é o mestrado e do que é o doutorado. O mestrado, a ideia do mestrado é você dar conta de discutir ou esgotar em alguma medida uma discussão, ou apresentar a discussão, ou participar de uma discussão em alto nível dentro da área do conhecimento, assim, condenado a recorte. Né? O doutorado já tem um viés de você apresentar uma tese. Né? A tese, em tese, né, ela é inovadora, ela é propositiva e pretende, de alguma forma, contribuir, além de dar conta da discussão, também ali contribuir, de alguma forma, para aquela discussão acadêmica. E aí, quando a gente vai para fora, fica muito claro o quão, né, nós ficamos um pouco alienados quando permanecemos assim pesquisando, estudando, às vezes dentro do nosso próprio país, etc. Existe um mundo lá fora
cheio de coisas, cheio de ideias. Às vezes as discussões aqui que a gente acha importante não são em outro lugar. E aí é uma vivência assim, incrível, né? Além de uma vivência cultural, né, como o Washington colocou, muito, muito interessante. E aí eu conheci, gente, quando eu estava nos Estados Unidos lá, eu conheci a história de um menino que eu fiquei impressionado. O menino, ele fez física, salvo engano, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Você imagina, fica lá no sertão da Bahia. Fez física. Não foi nem mestrado, doutorado. Ele teve a oportunidade daquele programa do Ciência Sem Fronteira. Acho que foi descontinuado, né? Tinha muita questão falando assim, não, esse programa fica gastando muito dinheiro, e os meninos vão lá fazer intercâmbio, Eurotrip e tal. Mas eu conheci esse menino e fiquei impressionado, porque ele chegou de lá sem saber falar inglês. Aí o programa previa um tempo que pagava-se o curso de inglês para o estudante, e etc. Esse menino, ele aprendeu inglês, aí ele foi pesquisar na universidade lá nos Estados Unidos. Não, foi lá na graduação. Aí conheceu um professor, o professor gostou dele. Ele foi convidado para fazer o mestrado lá nos Estados Unidos. Aí fez o mestrado, e quando eu encontrei com ele, ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos com o professor lá. Aliás, o professor Marcelo Galupo, já falei assim 1 zilhão de vezes dele, acabou de entrar aqui na live, e eu me lembro. Falta oportunidade, às vezes, falta oportunidade e um empurrãozinho, né? E aí o professor Marcelo Galupo falou uma coisa, eu nem sei se eu devo falar aqui, mas eu acho que é uma opinião tão certeira que eu vou divulgar. Que ele fala o seguinte, que ir para fora, um programa como esse, de Ciência Sem Fronteira, ou um programa de mestrado, ou doutorado, sanduíche, enfim, que seja fora, sempre vale a pena. Do ponto de vista mesmo do país. Por quê? Porque mesmo que a pessoa ficar lá à toa, sei lá, fazendo o quê, essa pessoa vai desenvolver demais. E ela faz contatos, faz networking. E isso eu vi assim na pele lá com esse menino. Não vou nem falar da minha história específica, eu também, né, tive muita oportunidade, aproveitei bastante, mas esse menino eu fiquei impressionado. Imagina, né, do sul da Bahia, do sertão da Bahia, né, não ia ter assim, oportunidade nenhuma no Brasil, e hoje faz pesquisa em alto nível de doutorado, participando de projetos lá super importantes nos Estados Unidos, representando o Brasil, a ciência brasileira. Às vezes pode voltar para o Brasil para trazer, enfim, esse know-how, e tá lá. E aí, quando você faz esse cálculo, o investimento que o Brasil fez, na verdade, foi pouco. Pro tamanho do ganho que a gente ganha com isso, sabe? E é isso também, gente. Não existe ciência sem dinheiro, né? Às vezes a gente fica com esse papo no Brasil, às vezes, sobretudo, uma coisa de não, tem que cortar e vamos dar um jeito. Assim, também não tem coisa que não tem segredo, né? Você precisa de dinheiro, você precisa de bolsa, você precisa de pessoas com dedicação, você precisa mandar as pessoas para fora. É assim que você constrói a ciência de um país também. Na época de pandemia, ficou muito claro como a pesquisa, o incentivo à educação, ao estudo, tudo isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. Só voltando aqui para a pergunta do professor Rafael, a gente acabou saindo nesse momento, né? O professor Rafael até deixou um abraço, ele teve que voltar para a aula, mas só para a gente responder aqui, quando a gente falou a respeito dos textos, das informações que, em geral, a gente tem acesso na língua inglesa, então a gente precisa dominar o inglês por isso, o professor Rafael comenta que quando a gente pensa em filósofos, invariavelmente pensamos em gregos, alemães, homens. Não seria a hora de romper com o imperialismo intelectual? Não, eu acho. Uhum. Pois não. Não, pode comentar. Não, eu acho que, né, o Rafael tem toda a razão. E a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E fazer o possível. Agora há pouco eu estava citando o caso dessa associação, né? Acho que a Associação de Filosofia do Direito para o Mundo Latino, que tem, assim, por um dos objetivos, no final das contas, fazer esse espécie de enfrentamento aí do mundo latino em geral contra essa prevalência
das línguas anglo-saxãs na ciência. Mas existe isso, eu acho que a gente tem que lutar, a gente precisa fazer os brasileiros serem lidos, né, ter impacto. E agora é também um círculo, assim, aparentemente não tem como fugir, porque para ter impacto a gente precisa ser lido, e para ser lido você tem que escrever em inglês. E para escrever em inglês tem que saber inglês. Então, assim, A gente tem que conhecer, né? é, Para a gente trazer o nosso traço, o nosso é, diferencial. e assim, aí a gente tem um problema sério no caso do Brasil, que nós, eu não sei, é uma questão de pobreza, no caso do Brasil, e eu não sei, é uma questão talvez cultural, assim, um país muito grande, né, de dimensões continentais, e nós temos uma certa dificuldade com a língua estrangeira, né? Tem países que falam, assim, o inglês com uma fluência incrível, né? E nós temos esse problema, assim, na educação, né? Eu nem acho que a gente tem que aprender só inglês, eu acho que a gente tem que aprender espanhol, né? Eu acho que é uma vergonha um brasileiro não falar espanhol. Eu sempre tive esse pensamento. E ainda quero passar um ano pesquisando, fazendo um pós-doutorado, quem sabe, numa Argentina, na Colômbia, sabe? Pra lá. Hã? Poucas Hã? É, universidades, normalmente só as federais, é que estimulam ainda um pouco o espanhol é, no mestrado e no doutorado, por exemplo. é. Quer dizer, é uma vergonha. Nós deveríamos ser fluentes em espanhol, né? Nós, falantes de português. Nós somos os excluídos da América Latina. Às vezes, o brasileiro, né, ele nem se acha latino, né? Assim, da América Latina. Então, há uma questão aí, sabe? Eu acho que os estudos decoloniais são muito importantes. A gente, né, eles trazem uma questão que é fundamental, que tem que ser enfrentada e que a gente tem que estar sempre em mente, né, o tempo inteiro, quando a gente vai para fora, quando a gente faz pesquisa, etc. Mas existe uma dimensão também, então existe a dimensão da luta, né, pela igualdade, enfim, na ciência também, etc. Mas existe a ciência de alto nível, né? E aí é de fato um círculo vicioso, porque hoje você precisa primeiro, às vezes, entrar no debate para você poder, a partir dali, né, ser relevante. E nós temos brasileiros que atingiram o nível de relevância a ponto de serem traduzidos, né, os seus livros para outras línguas, enfim. O Brasil é um país muito rico. Outro dia, a gente teve, mesmo na literatura, né, a nova tradução do Machado de Assis, acho que era do Dom Casmurro, esgotou em um dia nos Estados Unidos. Então, assim, isso é importante. E tem uma coisa que eu percebi aí, assim, da minha vivência nos Estados Unidos, nós somos muito queridos, sabe, como povo. Então, assim, de certa forma nós levamos uma certa vantagem, digamos assim, né? Quase como um povo carta branca, né? Assim, o Coringa, né? Todo mundo gosta do brasileiro. Assim, depois do que está acontecendo no Brasil atualmente, já não sei, tá? Eu estou pensando nos meus ídolos de 2015, né? Tá, todo mundo gostava do Brasil. Então não vejo assim, não há, acho que tem preconceito, sim, da ciência, mas talvez não seja tão grande quanto a gente imagina, assim. Acho que se a gente, né, começar a investir em ciência, se a gente começar a ter relevância, publicar coisas relevantes, eu acho que o mundo inteiro estaria muito disposto, muito feliz em nos ler, né? E a gente tem impacto internacional, nós brasileiros, a ciência brasileira. Sim, a gente tem um traço diferenciado, né? Mas, É. dentro disso, a gente completar aqui 1 hora de duração da live, nós queremos deixá-la salva diante dessa quantidade de conselhos e sobre planejamento, sobre estratégia que você trouxe para o jovem advogado, e eu achei extremamente relevante
porque principalmente o estudante que está na graduação, tomar conhecimento dessas dicas, eu acho que é muito válido, para não perder, não traçar o caminho errado. Então, eu quero deixar isso salvo aqui para posteriores visualizações. Então, já encaminhando para o final da nossa live, claro que abrindo oportunidade, com certeza, se você nos der a honra novamente, nós vamos querer fazer outras lives. Se Sempre à possível, disposição. Com a gente, no futuro próximo, participar presencialmente dos nossos. Por favor, quando essa pandemia passar. E eu queria que você deixasse aí pra gente qual seria um conselho para o jovem advogado que tem interesse na pesquisa ou na carreira acadêmica. Além de todos esses outros que a gente já registrou aqui, né? Uma dica assim, fundamental. O que você diria para o jovem advogado em termos de docência, pesquisa? O que você acha que é fundamental, que está faltando a gente pensar hoje em dia para esse alinhamento dessas carreiras e para esse sucesso aí nesse intercâmbio dentro do direito? Gente, então, eu queria agradecer parabenizar o GT de vocês pelo excelente trabalho. E, assim, a minha dica, assim, registrando aqui a presença do professor Marcelo Galupo, ele está mandando pau, se acenando, falei dele várias vezes, espero que ele tenha escutado. Mas, enfim, Morgana também, Stefânia, Fabi. Hã? Tá salvo, professor, que a gente te viu. E aí, assim, a minha dica assim, no final, eu acho que o principal primeiro, dizer que nós precisamos de mais ciência no Brasil, né? Então, o ato de fazer um mestrado, de fazer uma pesquisa é um ato, assim, de resistência, e é um ato, e é muito legal, sabe, você conhecer as coisas a fundo. A gente vive num tempo também de um desencontro de informações muito, muito superficiais, e um mestrado, um doutorado é uma chance da gente aprofundar no conhecimento e resgatar um pouco essa ideia mesmo do que é o conhecimento, né? O conhecimento de verdade, a busca pela verdade. E para o jovem advogado, né, certamente é muito desafiador, né, pensando agora na prática, né, é muito desafiador. E eu sugiro, até me coloco à disposição, junto a vocês, ao GT, da OAB Jovem, mas é muito desafiador e é preciso planejamento, né? Eu diria isso, e para citar mais uma vez o professor Marcelo Galupo, que também me inspirou uma vez, quando eu entrei no doutorado, eu falava assim: Marcelo, não vou dar conta, não vai ter jeito, porque não tem jeito, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho força de vontade. Ele falou assim: Vitor, você vai dar conta, né? Então, sempre dá certo. Então, se você quer fazer, né, se você está interessado, interessada, vale a pena, né? E por mais que seja desafiador, às vezes o exercício da advocacia, com a pesquisa, né, sempre vale a pena e no final das contas dá certo, né? Mas eu diria que acho que vale a pena pensar fazer o planejamento estratégico, pensar o seguinte: quero fazer um mestrado, e aí? E aí que você precisa estudar a língua, e aí que você precisa às vezes fazer uma especialização lato sensu, e daí que você às vezes precisa fazer uma matéria isolada antes, né? Porque muito facilmente a gente fica perdido nessa empreitada, né? Então, eu acho que é importante essa vocação, a vontade de fazer, acho que dá certo no final, mas é crucial, talvez, para perder menos cabelo, né? Você fazer um planejamento estratégico, você parar com calma e pensar assim: o que é um mestrado, o que é um doutorado, tirar um tempo, organizar a sua advocacia, às vezes ir devagar, faz uma matéria isolada, faz uma especialização, vai estudar o barema, como o Washington falou, estuda o barema aqui que precisa de ponto para passar, né? E vai trilhando o seu caminho. Hã? Conhecer o edital da universidade. Conhecer o edital, exatamente.
conhecer os professores, e aí a importância da matéria isolada, né? Mas é muito. E a gente fica viciado. E depois você vai fazer um mestrado, vai querer fazer doutorado e por aí em diante. Porque estudar é muito bom também. Estudar coisas que a gente gosta é muito bom. É mais prazeroso ainda. Vitor, queria te agradecer em nome do GT, pela participação, pela ajuda, por todas as dicas. Também nos colocamos à disposição aí para futuros encontros e debates. E até uma próxima vez. E prazer te rever, né? Muito tempo que a gente não... Um prazer, gente, é um prazer. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que está escutando. A Erinalda entrou agora aqui. Saudades, Erinalda. Devo meu doutorado e meu mestrado a ela, que ajudava em tudo lá na PUC. Eu também devo meu mestrado, anjo, na nossa vida. Isso faz sempre para você na sua carreira. Muito obrigado, gente. Muito sucesso para vocês. Eu estou muito feliz de ver a distância também, o quanto que vocês estão progredindo, viu? Estou sempre na torcida. Muito obrigada. Beijão, até. Tchau, tchau. Obrigada a todos que nos assistiram e participaram também, interagindo, aos professores presentes, Erinalda, amigos, colegas. Semana que vem estamos de volta com nova live. Beijo para todos.